Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos a estudiar, sejam bem-vindos a mais uma classe. Eu sou o maestro Daniel, maestro da língua espanhola. Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Eu sou o professor Daniel e vamos iniciar mais uma aula, galera. Hoje nós vamos trabalhar um pouco na parte escrita. Dentro da língua espanhola nós temos a competência da fala, da escuta, da compreensão de textos e da produção de textos. E hoje vamos focar um pouco na parte escrita, né? Que afinal é um dos eixos aí que é mais cobrado, né? Principalmente nos próximos segmentos, no ensino médio, né? Quando vocês terminarem e forem fazer o Enem aí, vocês vão ter ali que dissertar, né? Fazer uma redação. Então a competência da escrita ela é uma das mais cobradas, se não a mais cobrada. Slide na tela, galerinha. Nós temos aí, né? Alguns erros comuns, né, praticados na língua espanhola. Geralmente a gente, hoje nas mídias sociais, né, a gente tem que fazer um filtro, né, galera? A gente está na escola aprendendo, né, um certo idioma, está lá aprendendo normas da língua portuguesa, questão de coesão, de coerência. Só que quando você entra lá no Facebook, né, o pessoal eles têm afinidade em escrever as coisas tudo do jeito que não é ensinado na escola, né? Então você começa a ver que as palavras que você vê no Facebook não são as mesmas que você aprende na escola, né? O uso é diferente, as situações ali, né? Para mim não dizer que é uma escrita errada, né? Como o pessoal taxa, não sabe escrever ou escreve errado, a gente diz que o uso é diferente, né? O uso é mais informal, tá? Então a gente tem que se filtrar, né? Em como escrever as palavras corretamente, né? Utilizar a maneira da norma culta, né? Da língua. Então, hoje nós vamos entender, né, um pouco desses erros cometidos e são principalmente encontrados aí nas redes sociais, né? Então, geralmente na rede social o pessoal fala depende em. E o correto não é depende em, é depende de, né? Porque quem depende, depende de alguma coisa e não em alguma coisa. Em alguma coisa indica movimento, né? Então, quem escreve depende em na internet aí está equivocado, né, galera? O certo é depende de. La gente piensa, né? La gente quiera. Gente, la gente pensa nada, la gente quiere em nada, porque la gente é singular. Então, la gente não pensa no plural, né? Professor, mas gente é mais de um. Sim, mas gente é mais de um, o uso prático e não a gramática, né? La gente é uma palavra singular, que é o quê? Né, um substantivo coletivo, né? Para pessoas. Então, essa gente indica quantidade de pessoas, mas ela não está no plural, ela está no singular. Então, o correto é a gente pensa, né? Ou seja, a gente pensa. Um outro, né? Uma outra, né? Então, não tem um outro ou uma outra. Um outro disse, ha dicho isso, um outro, uma outra ha dicho isso. Pessoal, não tem um ou uma. Correto é ou é outro para masculino ou outro para feminina. Porque o outro já está dizendo que é outra pessoa, já está indicando a quantidade. Então, não preciso falar a mesma coisa duas vezes, tá? He trabalhado, né, por 3 anos. Bastante comum, né? Principalmente na língua espanhola. Eu trabalhei por 5 anos, trabalhei por 10 anos, trabalhei por 10 anos, 20 anos. Esse por está errado. O correto é trabalhado 3 anos, só quantidade de ano, né? Porque esse por aí não indica quantidade, galerinha, né? Então, o uso aí dele aí na língua espanhola e também na língua portuguesa está errado, tá? Es bien, né? Es bien que você não hace nada. Esse es bien também é muito utilizado em rede social, mas também está equivocado, né? O correto é o estar, né? Porque o bem ele indica um estado de momento, ou você está bem ou você está mal, né? Já o es indica o quê? O verbo ser, né? Então ninguém é bom, ninguém é mal, né? Ninguém nasce com esse comportamento. É pessoa boa, pessoa mal. É o quê? São estados de momento, né? Então o ser é uma condição permanente. O estar é um estado de momento. Ou você está bem, né? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tá? Eles possível de, esse possível de está errado, né? Porque o que é possível, né? Esse possível de, né? Ele é equivocado, certo? O que? Se puede ou puedo, né? Es necessário que, né?
Não é necessário que de ir, né? Então, é tenho que ou hay que, né, na língua espanhola. Ah, professor, mas na língua portuguesa tem, né? A gente geralmente encerra ali, faz uma conclusão. Portanto, torna-se necessário que. Tá, mas na língua portuguesa, na língua espanhola, geralmente, né, o necessário não se aplica nessa situação aí, tá? Então, temos aí também outros exemplos, né? Hay é saber, né? Ou seja, né, o verbo haver no sentido de existir, né? Então, hay uma maçã, né? Há, existe uma maçã. Aí, eu uso no lugar, ou seja, um lugar aqui, aí, né? Então, ali ele restaurante, ali, né? Aí é el restaurante. Então, ali é o restaurante. Aí, né? O A com A maiúsculo e lá, e, né? Que é o AY no português, não é a mesma coisa que o verbo haver, é o que é uma exclamação. Ai, que rico, né? Ah, que gostoso, que saboroso. E o A, H e E, né? Que é o AHY, nem existe, tá? Então aí, campanha por uma na melhor ortografia, né? Uma melhor ortografia. Aí temos alguns erros gramaticais, né? Verde correto e o vermelho usado ali incorretamente, né? Haya, que você haya, né? Do verbo haver, que você haya perdido, né? Que você tenha ou há perdido, né? Esteja perdido aí. Aiga, não existe. Talvez se escreve separado e não junto, né? Na língua espanhola, talvez. Né? Isso confunde bastante, porque o talvez no português, né? É escrito junto, tá? No espanhol separado. Palavra fe, né? É escrito sem acento. Muita gente escreve com acento na língua espanhola, né? Mas está errado. Professor, mas em português está certo. É, está certo. O fé na língua portuguesa é com acento mesmo, mas na língua espanhola não é, né? Por isso que nós, estudantes brasileiros, quando estamos aprendendo a língua espanhola, devemos ter muito cuidado, né? Porque geralmente a gente chama esse fenômeno de hibridismo. O que é o hibridismo, galerinha? Quando eu aprendo uma língua e eu tenho conhecimento da outra, né? Ou seja, eu utilizo a base da língua portuguesa para me aprender a língua espanhola. Isso todas as pessoas que estudam, né? Os estudiosos, aí, eles defendem essa teoria, que a gente usa a base da nossa língua para aprender a outra. Porém, quando essa base é muito parecida com a outra, a gente tem que ter cuidado para não cair no hibridismo. O que é o hibridismo? É você usar uma no lugar da outra, né? Ou seja, eu escrever fé com acento na língua espanhola, porque é escrito com acento na língua portuguesa, mas na língua espanhola não é. Então, quando eu faço isso na língua espanhola, eu estou cometendo hibridismo, né? Que é trocando ali o conhecimento das línguas, tá? Aí nós temos o conduce, né? Que não está equivocado, é o condurre. E o echar de menos, que é escrito com E e não com H, né? Que é o gostar. Né? Nós temos outras palavras, né? Exemplo ali, não há lugar a tanta queja, está errado. Certo é não há lugar a tanta queja, mas esse há não é uma preposição, né? É o verbo haver no sentido de existir. Então esse com a está equivocado, né? Te abraço que é dado a Augusto. Augusto é o nome, né? Ou mês, Augusto, né? Ou Augusto. Mas no correto é o quê? Te abraço que é dado a gosto, né? A muito gosto, ou seja, você quis, né? Você ficou porque gostou, ficou porque quis. Vivimos em distinto usos horários, né? Aí já é demais, né? Fuso horário escrever uso, seja português, seja espanhol, está muito diferente do habitual, né? Então, vivimos em diferentes fusos horários, né? O correto. Haver se nos vemos, né? Ou seja, do verbo haver ali, né? Haver se nos vemos. A pessoa utilizou como se fosse o verbo haver, no sentido de existir. Não é, né? Haver, né? Ou seja, na próxima nós nos vemos. Te lo proíbo, né? Te lo proíbo. Está equivocado. Ah, professor, por quê? Só por causa daquele acento ali, né? O proíbo, ele tem um acento ali, né? Na letra I, tá?
E também tem esse superestrela, né? Você és uma superestrela, que na língua espanhola se escreve junto, né? Tudo emendado. Então isso é uma particularidade. Te echo mucho de menos, né? Echo é com E, não com ate, né? Com E e não com H. Aí outros erros, né? São erros comuns cometidos nas redes sociais. É escrever o quê? Escrever em maiúscula, né? Geralmente as pessoas em começo de frase não se atêm a essa questão de começar a palavra com letra maiúscula, né? Iniciar período com letra maiúscula, iniciar a oração com letra maiúscula, né? Eles saem escrevendo tudo minúsculo, até o próprio nome. Até isso. Muitos alunos assim, até mesmo na hora da prova, né? Vocês estão lá para colocar o nome na prova e escreve até o próprio nome com letra minúscula, né? Isso não está correto, tá? No citar as coisas que compartimos, né? No citar as coisas que compartimos. Não citar as coisas que compartilhamos. No usar buenas imágenes, né? Então, geralmente as pessoas não usam boas imagens, né? Não citam as coisas que compartilham. Por quê, pessoal? Essa questão da citação das coisas que você compartilha cai muito nessa questão do direitos autorais, né? Que é quando você vai fazer a fala que não é sua, ou você vai citar um trecho de um livro que esse livro pertence a um outro autor, você tem que dizer de quem foi a palavra, de quem foi a frase, de quem foi a ideia, né? Nas redes sociais, geralmente as pessoas não fazem isso. Falta de ortografia, né? As pessoas, às vezes, elas encurtam as palavras, né? Para ganhar mais tempo. Então, geralmente, hoje, palavras que têm 8, 10 letras, elas transformam em 2, né? Por exemplo, gente, aí bota GNT, né? Te amo, coloca só TAM, né? Ou seja, elas encurtam, abreviam as palavras, né? Para ganhar tempo, ou sei lá. É um novo tipo de comunicação totalmente informal, né? Que não faz parte da norma culta da língua, tá? Então, onde aí, né? Não se escreve, se escreve, ó. El año de 2019. Não se escreve el año de 2019. Essa preposição aí não pode ser colocada, né? Somente el año 2019. Também não se escreve em relação a. Não é em relação a alguma coisa, é com relação a alguma coisa, né? A preposição correta não é o em, é o com. Em base a. Não é em base a, é com base em. Então, a preposição aí correta é o com. Mas, sin embargo, não está correta, né? Porque tanto mais quanto o embargo, né? O sin embargo, uma é um advérbio de quantidade, o mais, né? E o sin embargo é uma conjunção adversativa, né? Que traz a diversidade. Então, o correto não é ter esse mais, é o sin embargo, quer dizer o quê? No entanto, né? Ou entretanto. Lapso de tempo, né? Então, se é lapso, galerinha, claro que é de tempo, né? A pessoa tem o tempo, lapso é um esquecimento. Se você esqueceu, né? Com certeza é uma coisa aí, né? Relacionada a tempo, né? Ou um lapso é um pulo de tempo, né? De um determinado momento ali do presente para o passado ou para o futuro, né? Teve um lapso ali, teve uma falha. Então, claro que lapso é de tempo, né? Então, não precisa colocar de tempo. Se é lapso, já dá a entender isso, tá, galerinha? Então, aqui chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adeus!